Paz do Senhor Jesus, irmãos. Mais uma vez eu quero compartilhar com os irmãos aquilo que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. E essa palavra tocou muito ao meu coração porque chama a atenção a maneira como Jesus dá uma lição aos seus discípulos. Ela está escrita no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 13, e no versículo 1. Jesus ele se reúne com seus discípulos dias antes da Páscoa. Ele reúne-se para comer e a Bíblia vai dizer assim que ele cuida daqueles que Deus, o seu Pai, lhe deu e os ama até o final. É interessante observar que quando Jesus está comendo com seus discípulos, o que lhe preserva é a comunhão. O que lhe preserva é poder estar com eles ali e aquela seria a última ceia. Depois de comer, Jesus ele vai se levantar, vai tirar as suas vestes, vai cingir-se de uma toalha, vai encher uma bacia de água e agora Jesus vai lavar os pés dos discípulos. Sendo ele mestre, sendo ele Senhor, ele não tinha por necessidade fazer aquilo. Tinha que ter alguém para fazê-lo, de repente até mesmo os seus discípulos, porque se ele era mestre, se ele estava ensinando, ele deveria ser servido. E Jesus, ao lavar os pés dos discípulos, ele vai chegar em Pedro. E Pedro não vai querer que Jesus lave os seus pés. E o Senhor vai falar com ele: não, Pedro, deixa eu lavar por agora. Agora você não vai entender. Mas para frente você vai entender por que eu estou lavando os pés. E Pedro ainda tenta resistir. E segundo o que eu entendo, os pés, por andar e pisar em vários lugares, é uma das partes mais sujas do corpo. E Jesus queria lavar os pés. O apóstolo Paulo vai dizer assim que nós temos que calçar os pés na sandália da preparação do Evangelho da Paz. Jesus agora está querendo lavar os pés dos discípulos, demonstrando algo muito mais do que aquilo que era visível. É interessante nós não deixarmos passar desapercebido que Jesus ele tirou as vestes, mas cingiu-se de uma toalha para enxugar os pés. Cingiu-se de algo que era para servir. A Bíblia não descreve que tipo de veste Jesus estava usando, mas deixa claro que ele despiu-se daquelas vestes para poder colocar-se na posição de servo. Mesmo Pedro querendo resistir, Jesus vai dizer: olha, Pedro, se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Então Pedro vai expressar logo então todo o seu sentimento e falar: Senhor, já que o Senhor vai lavar os pés, lava também as mãos e a cabeça, porque eu preciso da minha mente limpa, eu preciso das minhas mãos limpas. Mas Jesus vai falar assim: olha, Pedro, não é necessário lavar aquilo que já está limpo, porque vós já estáis limpos pela palavra. Entenda, o que transforma o homem não é barulho. O que transforma o homem não é o chamado reteté. O que transforma o homem não é a revelação, não é a profecia. O que transforma o homem é a palavra de Deus. Jesus ele quis dizer que os discípulos já estavam sendo lavados, transformados pela palavra de Deus. Agora ele estava dando uma lição mostrando que aquele que era mestre veio para servir. Jesus vai lavar os pés de todos os discípulos e depois de assentar à mesa, ele vai explicar que, sendo ele mestre, e os discípulos o chamavam assim, lavou os pés de todos e estavam corretos de chamá-lo mestre. Sendo ele Senhor, serviu a todos. Ele estava mostrando que aquele que quiser ser o maior no reino dos céus precisa servir a todos. Esse conceito veio mudando, veio se denegrindo no decorrer dos anos, dos séculos, porque Jesus ele deu um exemplo claro para que nós devamos seguir. O mais interessante é que quando ele estava servindo, ele não explicou, ele só explica depois de servir. Precisamos estar dispostos a servir.
precisamos estar dispostos a fazer em função do reino de Deus. Mas que as nossas atitudes sejam louvadas pelos estranhos e não nós venhamos destacar aquilo que nós estamos fazendo. Não importa o que for preciso fazer, mas que façamos, sempre lembrando que isso nós estamos fazendo para o Senhor Jesus e não para nós mesmos. Que nós possamos meditar nessa palavra. Que nós possamos pegar a palavra de Deus e fazer dela nosso manual. Possa fazer dela a nossa companheira e que ela possa fazer parte da nossa vida. Que venhamos respirar a palavra de Deus. Que venhamos viver e comportar conforme a palavra de Deus nos ensina. Fique na paz do Senhor Jesus, medite nessa palavra, porque Deus tem algo profundo para se revelar aos nossos corações.